Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui no cenário diferente hoje para levar uma mensagem para vocês a respeito desse dia de hoje, o Dia das Crianças, um dia muito especial. Que esse dia nos faça lembrar que a gente precisa brincar, a gente precisa nos machucar, a gente precisa ser feliz, dar muita risada, se sujar de lama, se sujar na natureza igual uma criança e perdoar muitas vezes, chorar, sorrir muito, brincar. Isso é muito importante para o nosso dia a dia. Esse Dia das Crianças, assim como o Natal, às vezes fica muito focado naquela questão do presente, do brinquedo para a criança. E pouco falamos sobre o fato de ser criança, sobretudo ter uma visão de mundo muito positiva, de recomeço, de inconsequência, mas sempre com responsabilidade, de encarar nossos medos, de encarar nossos desafios, nossos limites, superar cada dia a gente crescer como uma criança cresce, cada dia não dava altura em tal lugar, daí a pouco a criança tá pegando, abrindo a geladeira, pegando uma coisa no fogão, aí você vai dando aquela liberdade. Então assim, esse Dia das Crianças é sobretudo pra gente falar sobre isso, pra gente refletir, porque se você não tem criança, em algum momento você vai ter de lidar com um sobrinho, com um afilhado, você vai ter de lidar sempre. Então e a gente mesmo, né, também se permanecer com a essência de criança, com essa essência de perdoar, de recomeçar quantas vezes for necessário, positivamente, né. E eu tenho adotado essa filosofia faz alguns anos, por ter ouvido uma mensagem que ela falava a respeito exatamente disso, e falava sobre o fato também da gente nunca perder o olhar de primeira vez. Porque a gente, adulto, com tantas tarefas que a gente tem manias de perder esse olhar de primeira vez pelas coisas. Então, às vezes você tem aquele encanto para um emprego e fica com aquela oportunidade, aquela obsessão por ter aquela chance, e você vai e tem a chance, aí de repente passa um mês, 2 meses, 1 ano, a pessoa esfria, passa 2 anos, aí a pessoa fica naquela rotina e não tem aquele brilho no olhar mais. Então é sobre isso. A criança, a essência da criança tem a ver com isso. Então quando você dá para a criança um presente desse, nossa senhora, ele brinca com aquele olhar, com aquela atenção, com aquele cuidado, às vezes até quebra de tanta curiosidade que fica para poder ver como que funciona, como que está escrito, se tem luzinha, se tem motor, se anda automático, se tem fricção, se não tem. Então essa essência a gente tem de levar para a nossa vida adulta, para a gente poder ter força para a gente encarar nossos desafios, né? Cada dia os desafios são outros, a geração vai mudando e a gente vai se adequando para poder encarar a vida da melhor forma possível, com o maior brilho possível, com a maior coerência possível, no sentido de obter felicidade, de obter vitórias, de obter bem-estar psicológico, né? Não somente físico, não somente bens materiais, a gente sobretudo tem de buscar a felicidade, cultivar, ser feliz. Vou contar para vocês agora um conto indiano, um conto muito antigo, né? Que dizia o seguinte: havia um rei e o príncipe, desde pequenininho, ele ouvia o rei dizer para ele a seguinte frase: tudo acontece para o melhor, nada acontece por acaso. E esse menino cresceu, criança, adolescente, tudo que acontecia, quando ele machucava, quando ele caía, quando alguma coisa dava errado, para passeio, para viagem, sempre ele estava ouvindo essa mesma frase. Ele cresceu sempre indagando isso muito, questionando muito por porquê dessa frase, sempre tinha uma resposta incerta, né? Foi então que o rei faleceu e ele assumiu o trono, o príncipe. E o rei, antes de morrer, falou para o menino que tinha um conselheiro que ele aprendeu isso com um conselheiro, com um sábio que era guia dele nas missões de caça no meio da mata, que sempre falava isso: tudo acontece para o melhor, nada acontece por acaso. Foi então que o príncipe, na primeira viagem com o sábio, ele já foi logo montar no cavalo e foi próximo do sábio. Ele falou: não, eu quero entender por que esse sábio fala isso tanto. E o sábio já estava mais velho e tal. E foi então que, numa determinada altura na floresta, o sábio passou sobre a mata e então veio um vento forte. Na Índia costuma ventar muito, que tem muita oscilação de temperatura, essas coisas, né?
Então venta muito na mata lá, e num vento forte desse cai um galho sobre o príncipe e bate bem no meio da testa do príncipe, tomba o príncipe do cavalo, e o príncipe fica revoltado porque era a primeira viagem dele e tal. Aí ele foi indagar para o sábio o que fazer, todo ensanguentado do chão. Eles ajudaram ele a levantar, e o sábio falou: tudo acontece para o melhor, nada acontece por acaso. Então que o sábio incomodou com aquela coisa, né, e ficou perturbado e com a reação do príncipe. Aí o príncipe falou: então já que o senhor está falando isso, eu estou todo ensanguentado aqui, eu vou mandar a minha comitiva que amarrar você, furar um buraco, colocar você dentro e deixar para os bichos comerem aqui no meio da mata. Aí isso mesmo, ele deu a ordem, os cavaleiros, os caçadores desceram, amarraram o sábio, colocou no buraco lá e deixou ele amarrado lá. Foi então que o príncipe seguiu viagem para frente no meio da mata, e em uma determinada altura eles começaram a escutar vozes, e então eles notaram que eles tinham ficado perdidos. E eles encontraram com a turma de piratas no meio da mata. Foi então que os piratas sequestraram eles e tal, e pegou o príncipe como refém, e uma das missões dos piratas da religiosidade deles era eliminar um rival por dia. Então eles pegaram ele como refém e levou ele para o trono lá para poder eliminar. A missão dos piratas daquele dia era eliminar exatamente o príncipe. Só que quando eles já estavam reunidos para executar a missão, eles notaram que na testa do príncipe havia um sangramento. Então eles falaram: não, um dos rituais, uma das regras aqui é que a gente não pode abater ninguém que já esteja ferido. Então eles libertaram o príncipe. Aí o príncipe ficou com aquela coisa, né? Tudo acontece para o melhor, nada acontece por acaso. Então ele ficou com essa lembrança, né? Aí bateu o ressentimento, ele volta com a equipe dele de caçadores para trás para poder encontrar o sábio. E resgatar ele então, pedir desculpa, reconciliar com o sábio, né? E então eles chegando no lugar lá onde que eles tinham deixado o sábio amarrado e tal, para resgatar o sábio, o sábio estava tranquilo, ele resgatou, desamarrou e tal, e ele falou: você me desculpa e tal, e realmente o galho me salvou e tal, eu já estava para ser morto e tal. Aí o sábio pega e fala: então, eles passaram por aqui, e só não me mataram porque eu estava dentro desse buraco. Eles passaram exatamente aqui, os piratas. Então é isso, a moral da história é essa: tudo tem um propósito, tudo tem um propósito de existir, e todas as situações são oportunidades para a gente superar nossos limites, e são oportunidades para a gente superar nossos limites psicológicos, nossos limites físicos, né? E se tornar cada dia pessoas melhores. Essa foi minha mensagem aqui para vocês, seguidores do canal, e quem não é inscrito, seja bem-vindo, e estejam certos de que tudo acontece para o melhor mesmo. Valeu, obrigado. A cada um de vocês que é inscrito aí no canal, que deixa seus comentários, que deixa suas sugestões, que deixa seu joinha, eu fico muito feliz. Passamos de 10 mil inscritos, né? Graças a Deus, são mais de 3 milhões de pessoas alcançadas. E isso em um período de um ano tem transformado minha vida. O YouTube tem me feito estudar muito, me feito buscar cada dia mais estrutura para mim poder estar levando mais frequentemente um conteúdo interessante para vocês. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas dos mais diferentes lugares, de Goiânia, da Itália, Europa, Alemanha. Sempre tem um comentário assim ou outro aleatório dos lugares mais diferentes, mais longe possível. A gente fica assim, sem saber dimensionar o alcance que a gente temos, né? A possibilidade que a gente temos através do YouTube de chegar com conteúdo bacana para vocês a um lugar tão distante, a tantos países, a tantos lugares diferentes, culturas diferentes e tal. E é muito bom quando vocês comentam, que vocês deixam suas opiniões regionais. Aqui na minha região é feito assim ou não é feito, que o meu tema é culinária, né? Deus abençoe eternamente a vida, a caminhada de vocês, aí no dia a dia de vocês possam ser felizes.